Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, datada do dia 27 de agosto de 2023. O título da nossa lição de hoje é Uma Visão Bíblica do Corpo. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a primeira parte, a segunda parte. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Na verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. E para comentar esta lição bíblica importante sobre o corpo, nós convidamos aqui, que já é parceiro aqui do canal EBD em Ação e também de outros programas nossos, o evangelista e professor, irmão Wesley Rodolfo. Paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Uma alegria estar aqui mais uma vez para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, onde aí nós temos a intenção de abençoar os nossos irmãos professores com subsídios que sejam interessantes e um norte na preparação da aula de Escola Bíblica Dominical. Irmão Wesley, essa aula, ela vem falando a visão bíblica, aquela cosmovisão cristã que a gente fala, em relação ao corpo. Tem muitas pessoas que têm um conceito do corpo, uma visão sobre o corpo, mas a Bíblia também mostra, principalmente para nós, né, que acreditamos no criacionismo e na autoridade, infalibilidade e inspiração da Bíblia, que ela mostra o valor do corpo, a origem do corpo, como também o papel do corpo de uma forma correta, não é? Exato. As Escrituras, elas nos falam da origem do ser humano, da raça humana como um todo, e essa origem ela se dá em Deus que criou, né, todas as coisas. E claro, se Deus criou o ser humano, isso nós estamos dizendo que ele criou o corpo humano, e por isso ele é importante, né? Sim. Ainda mais quando a gente está vivendo em um mundo de gênero, onde o corpo não é importante. O que mais importa é a condição psíquica do que biológica. As Escrituras dizem que o corpo é sim importante. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, e Deus deu o nome do primeiro homem criado por Deus de Adão, e Adão, que é criado ou formado do pó úmido da terra, né? Essa é o significado dessa palavra. Então mostra que os seres humanos foram criados do pó da terra. E a Bíblia diz assim, foram criados do pó, o Senhor Deus soprou neles o fôlego da vida, quer dizer, a parte imaterial do corpo, ou do homem, né, do ser. Mas também está dito que o homem foi feito do pó e do pó volta, né? Quando morre o corpo ele vira de novamente pó, né? Exato. Do pó veio, para o pó tornará, né? É a linguagem aí poética, né, dos livros poéticos. E o que fica claro dentre os muitos escritos, né, da criação de Deus, percebe-se que o ser humano para Deus é tão especial que com as outras coisas, por exemplo, Deus não pegou na massa para fazer, né? Sim. Quando Deus criou os animais, ele disse que a terra produzam animais. Quando criou as aves e os animais aquáticos, ele disse que as águas deveriam produzir esses animais. Os astros, ele foi dando ordem e de acordo com o que ele falava, as coisas iam aparecendo, surgindo, iam sendo criadas. Claro que tem o agente criacional aí, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, porém, ele falava e as coisas iam acontecendo, né? Sim. Se havia alguém que estava ali com as suas mãos, isso é uma verdade, pois a Bíblia diz que Cristo também é o agente da criação, mas onde a Bíblia descreve com exatidão, para não restar dúvida de que Deus colocou a mão na massa para fazer, foi o corpo humano. O corpo humano, ele pôs as mãos e fez. Ele pôs as mãos e fez. Exato. E aqui nós temos a origem, né? Que Deus pegou do pó da terra e fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele constrói com as suas mãos todos os órgãos do ser humano. Ele fez um boneco, mas imagine-se, né, no boneco, Deus construindo todos os órgãos ali daquele ser humano para que pudesse então compor
esse ser complexo que é, né, por natureza, que depois do fôlego de vida viria alma, espírito, mas o corpo foi onde Deus colocou a mão para fazer. Maravilha. E com os animais não foi assim, né? Não foi assim. Os animais foi criado pelo poder da palavra, mas com o homem, o Senhor Deus, além de ter feito ele com as próprias mãos, soprou no homem, né, a parte material. E tanto a mulher quanto o homem tem a parte material e, além disso, a imagem e semelhança, né? Aquelas palavras que nós aprendemos na antropologia, Selem e Demut, lembra ainda? Exato. E a gente até falou disso, né, em aulas passadas com relação a essa imagem e semelhança de Deus, que é homem e mulher, muito embora a mulher tenha ali tenha sido uma composição diferente para criá-la, mas a obra, a matéria-prima para criar o homem, que foi o barro, ela de alguma forma se desenvolve na mulher também, que foi do homem, né? Que Deus utilizou-se, né, para que pudesse formá-la também. Então, ele cria isso belamente, e aí, quando a gente entra, por exemplo, aqui no tópico 2, vai falar acerca dessa constituição do ser humano, que aí já passa a dizer dele como a união da parte material e imaterial, que é a parte física corporal e a parte espiritual do homem, né? A parte que é invisível do homem, que muito embora não seja visível, mas é real. E é interessante nessa segunda parte aí, segundo ponto do primeiro tópico, a constituição do ser humano. O homem é constituído do homem exterior, que é o corpo, a matéria, e o homem interior, como Paulo diz em Coríntios, né, que é a parte imaterial, que é o espírito. E dentro dessa instituição, alguns versam pela tricotomia, que é o nosso caso, nós acreditamos pentecostais, uma boa parcela dele acredita na tricotomia, que é as três partes que o homem é dividido: espírito, alma e corpo. E há os dicótomos, que dizem que são duas partes, né, na dicotomia. É o corpo e a alma e o espírito, que são a mesma coisa, são a outra segunda parte. A gente não vai entrar nesse detalhe aí, eu acho que até porque não é importante, né, a discussão da tricotomia e dicotomia, porque a gente não tem a precisão para provar. Por isso, apesar de a Bíblia falar na tricotomia, ela também fala da dicotomia. Então, tem partes que a gente vê a divisão da alma e do espírito, e outras partes a gente vê alma e espírito como que sendo a mesma coisa. Sendo a mesma coisa. Um evangelista fala alma, o outro fala espírito na mesma ocasião. E eu vejo assim, que essas discussões, tanto uma quanto outra, no meu ver, elas têm base bíblica, e também elas não têm não é o eixo fundamental, né, do cristianismo, não é? São discussões. Isso fundamental é entender que o homem é espírito e corpo e alma, né? Corpo e parte material e parte imaterial. Exatamente. Isso é importante. Isso é importante entender que o homem é composto dessas partes aí. Corpo, alma e espírito, ou espírito e alma é a mesma coisa, mas que ele é o homem exterior e o homem interior, porque tem os papéis de cada parte do ser humano, né? Então, ele entendendo isso, ele vai saber o papel da alma, como ele diz aqui, o espírito, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, para que o componente pelo qual o homem tem comunhão com Deus. Eu acredito assim também, que o espírito é o elo de ligação, né? A parte espiritual. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Eu sempre costumo dizer assim, quando Deus dá uma revelação, uma visão, uma profecia, é o Espírito de Deus falando ao espírito do homem, que é a parte onde o espírito tem comunhão, a koinonia, a fé, onde ele louva, glorifica, né? Ela e a credulidade. E já a alma são as questões emocionais. A alma é definida nos aspectos da mente, das emoções, se bem que o espírito também, por isso que parece, né? O espírito também. E vontade. Então, a razão. O espírito dá razão, mas na alma também tem razão. A alma raciocina, a alma pensa, a alma sente. Exatamente. Mas a alma é mais voltada para as questões emocionais, sentimentais. Alguns dizem assim que a alma é a janela do corpo que entra em contato com a parte material. Então, se o corpo ele pega em algo que é gelado, quem sente é a alma, mas o corpo é a janela que faz com que porque a alma é imaterial e o corpo é matéria, então através do corpo ela entra em contato com a matéria. Você sente peso, é a alma, sente a umidade, o calor, o frio. O corpo faz a alma sentir isso. A alma sem o corpo ela não sente, não entra em contato com a matéria, né?
Então o corpo é importante para o sentimento Para também, os né? sentimentos também. Porque ela que é a parte, muito embora a alma tenha a sua sensibilidade, todavia essa sensibilidade só é notada através do toque corporal, né? Exatamente. E nesse terceiro ponto aqui, falando sobre a queda e restauração humana, quando o homem caiu, quando o homem pecou, todas as três partes deles foram afetadas. Você vê assim também? Por exemplo, quando o homem pecou, a primeira coisa que foi afetada é o espírito, que ele perde a comunhão. Exato. Como o texto diz, todos os dias, pela viração do dia, o Senhor Deus vinha conversar com Adão. A partir disso, não. A alma também, porque o homem sentiu, o homem se arrependeu, se entristeceu, então a alma foi afetada também pelo pecado. E o corpo, porque aí a partir daí começou a lei da antropia, o envelhecimento, aí chegou a morrer. Adão viveu 930 anos e morreu. Então, quer dizer, resultados, consequências do pecado, né? Então, o pecado atinge espírito, alma e corpo do homem. Exatamente. A queda do homem afetou toda a sua constituição, tanto a parte material quanto a parte material. Hoje a gente vê, por exemplo, pecados que se cometem com o corpo, pecados que se cometem fora do corpo, e a gente, por exemplo, vai ver nas Escrituras a Bíblia dizendo que enganoso é o coração. Se a gente pode atribuir, por exemplo, sentimentos à alma, a alma pode se enganar com os seus sentimentos. Certo. E isso é o pecado tendo afetado a alma, que passa a ter sentimentos que são errôneos e enganosos. Sim. Então, o pecado ele afetou a todo ser humano. O ser humano ele é pecador em toda a sua constituição, quer seja corporal, quer seja a sua composição física ou a parte imaterial, ela foi afetada pelo pecado. Como o senhor muito bem apontou aí, quando Deus, por exemplo, disse a Adão, no dia que dela comerdes, que é o fruto, né? Certamente morrerá. Ali não era simplesmente a morte física, muito embora a morte física passou a ser uma realidade por ocasião do pecado, mas a perda da comunhão que tinha ali, a ligação de Deus com o homem, foi interrompida, e isso é considerado morte, né? Porque há uma separação entre Deus, que o Deus é o originador e o ser de toda a vida. Então, sendo assim, o pecado, primeiramente, ele afeta, e tanto é que eles perceberam que estavam nus, e aí eles foram arrumar alguma coisa para se cobrir, mas tudo aquilo ali já demonstrando aquilo que havia sido interrompido no espírito deles, porque eles perceberam, né, que estavam nus, e até então o corpo nu não era um problema. Exato. Para se envergonharem. Eles estavam no estado de inocência, né? Exatamente. E aí depois disso o espírito e a alma já passaram a ver o corpo de uma forma diferente, e aí eles se envergonharam, né, e foram lá e foram arrumar ali folhas, né, para se cobrir. Deus depois vai lá e mata um cordeiro, né, para que possa fazer peles de cordeiros para eles. Mas a gente entende então que o ser humano ele foi completamente afetado pela queda. Sim. E aí a restauração ela vai passar por todo esse processo. Então afetou a toda a composição humana, tanto a parte material quanto a parte imaterial. Isso, e quando ele fala da restauração, irmãos, a salvação também começa pelo espírito, alma e corpo. A Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer, se o pecado atingiu o espírito do homem, a alma e o corpo, a salvação também, porque a primeira coisa que é restaurada, a pessoa crê, é o espírito. E se ele crê, então é a faculdade do espírito. Ele tem que crer, fé no espírito. Aí ele aceita Jesus Cristo, então o espírito é restaurado. E a alma, que foi contagiada com ódio, com rancor, com sentimento de culpa, ela também é restaurada através da salvação. E agora o corpo também. Só que o corpo ele ainda vai ter a sua transformação. Vamos falar em tópicos posteriores. Tem a salvação do corpo ainda, porque o nosso corpo ainda está limitado conforme o corpo, se bem que o nosso corpo é santificado, mas ainda não é glorificado, né? Por exemplo, se o ímpio ele adoece, toma injeção, nós também, né? Então, se nós fazemos operações, os ímpios também. Então, mas chegará o dia que o nosso corpo será transformado, glorificado, restaurado. E aí tem um aspecto grande, né, com aquilo que pode ser visto, porque alma e espírito são invisíveis. Sim. E o corpo é o que pode ser visto do ser humano, e a Bíblia considera as ações do ser humano
como que sendo a identificação daquilo que está dentro do corpo, daquilo que está dentro da alma, né, e do espírito. Fala a boca do que o coração está cheio, do jeito que é a sua alma, assim ele é, ou seja, assim ele vai proceder. Então isso aí já é a transformação do próprio corpo, né, em decorrência daquilo que Deus fez na alma e no espírito do ser humano. E essa restauração também será completa. Nenhuma das 3 composições, se a gente considerar que existe corpo, alma e espírito, vai ser plenamente restaurada aqui nessa vida. Toda a restauração será completa em um momento, né, da história futuro, por assim dizer. Maravilha. Nesse segundo tópico da lição, a visão bíblica do corpo. Aí ele já vai explicar a parte exterior do homem. Então a parte exterior do homem, é o corpo, é o grego, é soma, normalmente identificada como homem exterior, que é o corpo. E a Bíblia também chama de carne, né, do grego sarx, que se refere ao homem físico, que inclui as dimensões exteriores. É o corpo com a sua composição, ambos indicam a parte material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano, que é a alma. Então, o corpo ele sofreu a lei da entropia, porque ele envelhece, ele morre, e o espírito, por essa ocasião da morte, deixa o corpo. Agora, a carne, às vezes, ela é dita a carne dos homens como corpo, geralmente é descrita assim, nesse sentido de corpo, mas também existe uma parte no sentido negativo, a carne como as obras da carne. A gente nunca deve confundir a carne do corpo como as obras da carne, que é má. Exato. Porque as obras da carne, ela é muito má. Mas o corpo, a Bíblia chama que é o templo e morada do Espírito de Deus. Por quê? Porque na história da igreja, muitos confundiram quando a Bíblia dizia assim que a carne é má. Então, se o corpo é má, Cristo não veio na carne. Aí negava, né, a Cristo como nascido, 100% homem, humanamente, porque eles acreditavam que quando a Bíblia fala que a carne é má, ela se referia ao corpo. Então negavam que Jesus Cristo havia se tornado humano. Era um humano superior, porque não era esse corpo. Exato. Os primeiros escritores do Novo Testamento, eles sempre vão se esbarrar naquelas chamadas religiões de mistério, que depois foi dar origem aí, né, incorporar o gnosticismo. O gnosticismo é a partir do 2º século, alguns vão dizer, a partir do ano 150. Porém, antes já existiam aquelas religiões de mistério que consideravam o corpo como sendo completamente mau. A carne era completamente má e por ocasião disso, como o senhor muito bem pontuou aí, eles não consideravam nem a divindade de Jesus Cristo por imaginar que Deus não poderia habitar em um corpo humano, que era mau, né? E a Bíblia, ela fala de uma carne que é má, e ela fala de um corpo que é bênção. E aí a gente precisa entender, quando estiver lendo, né, esses textos, para entender a qual carne a Bíblia está se referindo. Se refere ao nosso corpo físico, ou se refere àqueles intentos pecaminosos que também é considerado como carne, sarx na Sagrada Escritura. De corpo físico, que é o homem exterior, a parte exterior do homem, tudo isso é considerado como uma bênção. O corpo, ele pode ser santificado, como a gente pode ver nos escritos paulinos, nos escritos joaninos, que fala de santificação, de regeneração. Tudo isso é algo que acontece de dentro para fora, mas pode até começar dentro. Mas ele vai chegar, né, na parte exterior aqui do homem. Então, essa parte exterior do homem, se ela foi afetada pela queda, e muitas coisas são as que fazem com que nós podemos considerar que o pecado atingiu o corpo físico, né? Dentre tantas outras coisas que o senhor falou aí com relação ao envelhecimento, que é resultado, né, dessa queda, que é um dos aspectos desse resultado, tem muitas outras coisas. A falibilidade, as próprias deficiências corporais que existem, não só daqueles que são portadores de necessidades físicas, mas também todo ser humano não tem um corpo perfeito. Tudo isso aí foi afetado pela queda. Não obstante tudo isso, o corpo é uma bênção, porque foi Deus quem o formou, foi Deus quem o fez, e devemos cuidar dele como tal, como sendo uma bênção. A Bíblia diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, que é uma referência ao corpo, Deus o destruirá. A
pessoas que acreditam assim que a obra da carne é má e nós devemos sacrificar a carne. Então eles judiam do corpo, jejuns intermináveis, né? Alguns faziam até mutilações no passado, dizendo que se a carne é má, essa carne deve ser sacrificada. Então se mutilavam, ficavam sem comer e acabavam auto se destruindo. Não é essa carne que a Bíblia manda, ela fala a carne dos desejos. Exato. E Paulo diz assim, as obras da carne são manifestas, a prostituição, a ira, a lascívia, a discórdia, a glutonaria e coisa semelhante a essa, né? Exato. É só um pontinho aqui ainda, pastor, nessa questão da parte exterior. Me ocorreu aqui agora o livro da Nancy Pierce. Ela escreveu um livro, Ame o Seu Corpo. Ame o Teu Corpo, exatamente. E nesse livro, ela faz ali um paralelo com aquilo que Paulo fala aos coríntios ali na declaração da própria ceia. Quando Jesus fala, isto é o meu corpo que é partido por vós. Que é partido por vós. Ele está falando que é o meu corpo. E ele está definindo ali que esse corpo pode ser uma bênção, muito embora está se tratando do corpo de Cristo. E aí ela pega e fala e diz com os pensamentos do nosso tempo, isso não é o meu corpo. Isso aqui é meu corpo errado, eu vim no corpo errado. Não. Aí ela pega e faz esse paralelo com o corpo, dizendo que o corpo na verdade é uma bênção, e a Bíblia considera isso como uma bênção. E no mundo de gêneros é possível encontrar um valor no corpo, porque Cristo valorizou o seu próprio corpo, assim sendo. É bom, então vamos comprar esse livro aí, que não leu ainda, é muito bom esse livro. Exato. Ame o Seu Corpo, ela contrapõe aí a cultura, né? A ideia de gênero, principalmente. Exato, da fragmentação do ser humano, e mostra a questão do corpo aí com uma imagem semelhante. Exatamente. Nesse segundo ponto, templo do Espírito Santo, o Espírito ele habita com o nosso espírito e nosso corpo, né? Então o apóstolo Paulo diz assim, ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma referência para a gente cuidar, se santificar, a santificação do corpo, porque o corpo peca, a alma faz com que o corpo peca através de atos, né? Então tem até lá os pecados contra o corpo, né? Que as pessoas são desligadas por causa disso, porque peca conforme o corpo. Então o templo e morada do Espírito é o nosso corpo, pertence ao Criador. Metaforicamente, nós somos membros do corpo de Cristo, Exato. né? E fazendo essa visão aí da membresia do corpo de Cristo, então não devemos praticar atos imorais, de roubo, imoralidade, prática sexual, tantas outras coisas, né, irmãos? E essa parte aqui é interessante do nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Tem um outro autor, o John Bevere, escreveu um livro, Kryptonita, e aí ele, dentre muitas outras coisas que ele fala nesse livro, ele chega nesse aspecto do cristão como o corpo de Cristo. E ali, afetar o corpo não significa afetar o nosso corpo propriamente dito. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, vai dizer ele, afeta o corpo de Cristo, que é a igreja como um todo. E por isso, ao afetar o corpo de Cristo, isso soa muito mal aos olhos do Senhor e, portanto, Deus o destruirá. Perceba que a responsabilidade ela é muito maior nesse sentido, porque o pecado que é praticado dentro do corpo de Cristo ou fazendo parte do corpo de Cristo afeta todo o corpo. E ele discorre sobre essa epístola aos Coríntios. É muito interessante o que ele ali coloca. Dentre as muitas coisas que nós podemos ler e extrair de lições, é o que ele fala exatamente, né? Voltando ao ponto lá da ceia, quando ele diz, por exemplo, por causa disso há dentre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Alguns pecaram e muitos ficaram fracos e muitos até morreram. Ou seja, o pecado não foi de muito, foi de alguns. E alguns traz um número mais restrito do que muitos. E aí esse pecado afetou o corpo como um todo. Então, como templo e morada do Espírito Santo, nós temos que entender que o pecado não é... Quando nós fazemos parte desse corpo, não afeta apenas a mim, o meu corpo físico, mas também o corpo de Cristo. E é por isso que esse pecado acaba se tornando grave. E aí, existe um outro autor, num comentário de 1 aos Coríntios, que ele fala que ninguém é templo do Espírito Santo sozinho. Até questionei quando li, me soou muito estranho, porque eu sempre entendi que eu era o templo e a morada do Espírito Santo, como se o Espírito habitasse em mim e eu sendo o próprio templo dele. E aí ele fala algo que é interessante, eu não estou afirmando isso, estou apenas dizendo o que ele disse. Ele diz que ninguém é templo sozinho. Toda vez que a Bíblia fala que nós somos templo, ali está no plural. Nunca está que sois templo do Espírito Santo. Ou seja, não sois templos, sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no meio
da igreja, do corpo da igreja, e por isso nós somos o templo do Senhor. E aí, mais uma vez, isso traz a conotação de que afeta todo o corpo quando nós cometemos aí qualquer delito. Sempre ele fala no plural quando quer falar sobre essa questão. Nós somos lavouras de Deus. Exatamente. Ele fala edifícios de Deus. Somos casa de Deus. As pessoas também falando, nós somos morada de Deus. Somos casa de Deus, morada. Então sempre no plural, né? Exatamente. Muito bom essa assertiva que você fez aí. A glorificação na ressurreição, falando da glorificação do corpo na ressurreição. Quer dizer, quem morreu, né? Porque os que estiverem vivos, nós acreditamos no arrebatamento. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Então, quando Cristo vier arrebatar a igreja, os que estiverem vivos serão transformados. Paulo diz isso. Esse corpo não será mais corruptível e mortal. Ele passará a ser incorruptível, quer dizer, não se degenera mais, não sofre a lei da entropia, não envelhece e nem morre. Então é a glorificação e a transformação do corpo. Mas quem morreu em Cristo? Paulo diz assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, também transformados e incorruptíveis com o corpo glorioso. Essa é a glorificação do corpo. Não é? Exatamente. O corpo, então, ele será glorificado. Ele passará por esse processo, e o que é mais lindo em tudo isso é que esse corpo glorificado, ele não será mais afetado pelo pecado. Não, e nem pela lei da física. Exatamente. Porque a ideia do corpo sendo afetado pelo pecado, a gente pode ver isso até no processo de santificação, que é, por exemplo, aquela santificação inicial, que é a chamada santificação posicional. Nessa santificação posicional, nós somos livres da condenação do pecado, ou seja, nós não somos mais condenados porque nós estamos em Cristo Jesus, utilizando a linguagem do apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nós temos a santificação progressiva, e nessa santificação progressiva nós vamos fazendo com que o pecado, Deus na verdade faz com que o pecado vá perdendo o seu poder para com a nossa vida, em toda a constituição humana, quer seja na parte material ou imaterial do homem. A santificação progressiva faz com que o poder do pecado ele seja amenizado e até neutralizado, ou vai se neutralizando, mas ainda há momentos em que esse pecado se torna forte, e aí por isso nós temos que estar em constante vigilância, e a Bíblia diz que nós devemos nos santificar cada dia, santificar-nos cada vez mais, para que a força desse pecado não nos atinja. E aí a santificação final, que também é chamada da glorificação, porque aí nesse momento nós estaremos para sempre livres, não só mais da condenação, também não só mais do poder, mas aí nós seremos livres da presença do pecado. Exato. O corpo, depois de transformado, tanto dos que estiverem vivos, dos que morreram em Cristo, eles não mais sofrerão a lei da entropia, não adoecem, não envelhecem, e também não está mais limitado aos limites da barreira física, Por exemplo, se está numa sala, só tem que sair pela porta. Não, será como o corpo de Cristo. Os discípulos estavam dentro de uma sala, dentro do ambiente do cenáculo fechado. Ele apareceu, conversou e desapareceu. Uma velocidade de um lugar para outro inimaginável. Então assim será o nosso corpo na glorificação, não é isso? Exato. Não vai estar sujeito ao limite do espaço-tempo, Exato. E, por exemplo, ele vai com os discípulos a caminho de Emaús, depois ele chega lá primeiro do que eles, Exato, chega primeiro do que eles. Exatamente. Então será assim o nosso corpo. Maravilha. Aí nesse terceiro e último tópico, a visão secular do corpo. E o comentarista ele coloca aqui o hedonismo e o narcisismo. E ele diz que o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. E o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, ao seu próprio corpo. São duas questões. Então nós vemos aqui o hedonismo, que é a busca do prazer pelo corpo. E essa busca do prazer pelo corpo tudo que dá prazer ao ser humano. A prostituição, ao roubo, à criminalidade, tudo que é feito por meio do corpo hoje é chamado de hedonismo. E nós vemos esse hedonismo nesse mundo hoje que nós vivemos, as pessoas buscando prazer pelo prazer, que é prazer nas drogas, prazer no álcool, na música, nas baladas, cada vez aumentando a prostituição, uma série de coisas. E o narcisismo é aquela questão da pessoa que persegue o corpo ideal. Tem até um indivíduo que criou a Barbie e o outro
a Barbie e o Ken, e o indivíduo ele fez mais de 20 cirurgias para se parecer com o Ken. Mais de 40 cirurgias para se parecer com o Ken. Então o que é isso aí? É perseguir o corpo ideal, é uma doença, não é verdade? É uma doença que já passa do ridículo, que inclusive ao invés de amar o corpo, está mostrando totalmente o contrário disso, né? Fazendo tantas cirurgias ali para que possa parecer alguém. E o hedonismo, de fato, ele é essa busca pelo prazer, como se o fim último da vida fosse só o prazer. Só o prazer. A Bíblia não condena o prazer. A Bíblia não condena o prazer, inclusive ela nos orienta a ter prazer em Deus, né? Agora, o prazer como um fim último te leva a uma série de outras coisas em busca desse prazer, né? Que, por exemplo, pode chegar até a coisas inimagináveis em busca simplesmente de sentir prazer com o corpo, porque se o prazer é o fim último da vida, não há regras para que se sinta prazer. E aí isso dá vazão a uma série de outras coisas, né? Que a gente já tratou aqui, de homoafetividade, de promiscuidade, enfim. O hedonismo como o fim último, ele é um problema sério para o próprio corpo. Tanto que Paulo, nesse próprio contexto aí de sexualidade, ele vai dizer que quem peca ou quem comete esse tipo de pecado, ele peca contra o seu próprio corpo, contra o seu próprio corpo, ou seja, ele não considera ali que o seu corpo ele deve ser instrumentalizado para glorificar a Deus, e então ele assim pratica essas coisas. E o narcisismo, ele pega, e perceba, né, que no hedonismo a gente tem o prazer deturpado, né? O prazer como fim último. E o narcisismo, ele tem a própria admiração pelo ego, a autolatria como um fim último. Cuidar do corpo não é pecado, zelar do corpo também não é. Nunca foi pecado. Exatamente. Mas quando se utiliza disso como fim último também... Fim último o final, né? Exatamente. Isso acaba sendo um pecado. O narcisismo vem de que história? Daquela história, né, em que o Narciso olha lá para ver a sua própria imagem ali. Eu acho tão bela, né, que acaba se afogando ali e morrendo na sua própria imagem. Exatamente. Então, isso pode ser algo bom, porém, que fora de algumas balizas pode se tornar também um grande perigo. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque na visão secular, tanto o hedonismo quanto o narcisismo são coisas que estão em pauta, e sutilmente, quem sabe, alguns cristãos desavisados, eles estão agindo como se fossem narcisistas e hedonistas, mesmo sem saber. Mas quando se tem o prazer como fim último, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma coisa bem simples, pastor, bem corriqueira. Quando a gente fala só em prazer, talvez possa trazer a conotação de que seja só pecados sexuais, né? Certo. E não é só isso, muito embora isso envolva também muita coisa, né? Mas o hedonismo, ele pode passar inclusive por situações de bem-estar e segurança, quando isso está acima de qualquer coisa. E aí tem até um autor que escreveu um livro que como nós às vezes agimos como pagãos, porque se o fim último da nossa vida for trabalhar para conseguir uma casa própria, para que aí a gente possa ter bem-estar e segurança, a gente está colocando o fim último nessas próprias coisas, e como se tudo girasse em torno disso, essa é a nossa única motivação, não temos diferença dos pagãos, porque os pagãos são assim também. E aí ele pega e coloca o aspecto de tudo que nós formos fazer é para glorificar a Deus. Não é um desincentivo para que as pessoas não busquem o bem-estar de suas famílias e não trabalhem, né, para que isso seja uma realidade. O ponto é fazer com que essas coisas estejam acima de qualquer outras coisas, inclusive do próprio Deus. Aí isso é um hedonismo, onde estamos buscando bem-estar e prazer em coisas fora de Deus. E claro que o hedonismo e o narcisismo, eles trazem também a erotização e a libertinagem. Por exemplo, quando o Senhor Deus fez o homem, foi Deus quem criou o sexo, criou a sexualidade, o macho e fêmea, criou o instinto sexual, os desejos, mas os desejos justos, legais dentro do matrimônio. Por isso que ele diz, marido de uma só mulher, deixará o homem a sua mulher, a sua casa e unirá a sua mulher. Então esse desejo é correto.
Portanto, não se trata de algo impuro. Tem algumas pessoas que pensam que o sexo é impuro, né? A questão da ceia aí, alguns passam a semana sem fazer sexo, pedindo perdão, se purificando. Não é isso. Dentro do casamento legal, dois casados, não tem problema nenhum. Agora, outros dizem que o sexo é para procriar, o casamento é para procriação e que o prazer deve ser buscado fora. Também é errado. O casamento, ele tanto serve para a procriação quanto para o prazer. Exatamente. É os dois, né? Dentro do limite do matrimônio, o uso natural do corpo e da mulher, isso aí está tudo certo. Agora, a erotização hoje, que é explorada pelas mídias, inclusive de crianças, de adolescentes, a mídia mostra o corpo nu da mulher nas novelas, nos filmes, na arte, a música hoje em si. Como que é a música? Começou ali esses dias com a boquinha da garrafa. E agora é cachorrona, não sei o quê. Esse tipo de música acabando com o corpo tanto do homem quanto da mulher, né? Exato. A literatura também, diz que é o corpo nu. Não sei se você lembra recentemente lá no Museu de Arte de São Paulo, é o corpo nu mostrado para a criança, para tocar, como se aquilo ali fosse cultura. Isso tudo é erotização do corpo. E é uma libertinagem que não tem tamanho. Isso se torna imoral, prolifera, e a gente vê que isso prolifera assustadoramente, né? Antigamente isso era a boquinha da garrafa, que parece que era imoral. Hoje em dia são todas as músicas, né? O pancadão pesado. Boquinha da garrafa quase está virando um clássico já hoje, né? Tá em vista do que a gente tem de música hoje. Então, Paulo vai dizer, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem tudo me convém e não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Exatamente. E o senhor tocou num ponto importante aí, que os professores não devem se esquecer disso, né? De que esse instinto sexual, ele foi criado por Deus. Sim. Né? Não é que o homem, sentindo prazer no seu relacionamento conjugal, ele esteja pecando porque ele está dando vazão a esse prazer. Isso foi Deus que colocou no homem, né? E depois, se isso aqui não couber na aula, o senhor pode cortar depois. Mas eu já soube de casos que, por exemplo, na semana da ceia, os casais nem coabitavam porque eles consideravam um pecado para tomar a ceia. Exato. E isso foi santificado por Deus. Deus mandou o homem procriar e a procriação não tinha outro meio. Tinha outro meio, então, não pelo sexo. Exatamente. Então isso precede, né, a queda. Essa queda, né? Precede a queda, então isso foi santificado. Agora, a libertinagem, essa erotização que a gente está vendo aí, o que nos traz grande estranhamento. Claro que quando a gente pega uma música como esse funk que tem tocado aí, e isso mostra para nós ali como a erotização e o próprio instinto sexual está banalizado na humanidade, mas fere os olhos e o coração quando a gente vê essa erotização nas próprias crianças, né? Quando as crianças são levadas a fazer esse tipo de dança, e às vezes naquele momento de que a gente está ali de distração nas redes sociais, né? Descontraindo ali, às vezes a gente está ali naquele Reels, né? Quem que não fica rolando hoje o dedo no Instagram para ver os Reels, e às vezes a gente se depara ali com mulheres dançando, fazendo essas dancinhas dessas músicas que são com letras obscenas, e eu não sei se é em busca de like, mas ali é uma exposição da qual, se a gente for bem pensar, é algo que não poderia estar, né, diante de uma rede onde todo mundo tem acesso àquilo. Mas a gente percebe que essa libertinagem tem levado as pessoas para níveis inimagináveis da própria produção sexual, por assim dizer. E isso desemboca num monte de outras coisas, como já dissemos, né? Como se o hedonismo for uma verdade, um dos meios, né, para que o prazer seja uma realidade para o homem é por meio do sexo. E isso daí quebra toda e qualquer normativa e regra que se tenha para esse fim sexual. E isso constitui-se uma grande afronta, né, ao Criador do nosso corpo, por aí vai. Sem dizer das inúmeras consequências que já se recebe aqui por conta dessa promiscuidade sexual, as DSTs, as famosas gravidez, né, infantis, inclusive, na adolescência, leva uma série de outras coisas que geram mais e mais problemas. E ainda essa consequência do hedonismo, narcisismo, também tem a liberdade e a autonomia. Hoje em dia as pessoas querem mais, não é nem liberdade,
a libertinagem no meio do corpo, porque eles querem a banalização do corpo, querem o aborto, porque é uma questão do corpo também na mulher, o aborto, a legalização da prostituição. Hoje em dia, né, as pessoas querendo tornar a prostituição como uma profissão. Nós estamos vendo a votação no STF da legalização das drogas para quem é usuário e se for pego com até 60 cigarros de maconha. Já é quase que um contrabando. É para o uso dele, né? Então, quer dizer, ele bônus dele é para uso dele, então não pode ser preso. Então, em votação, parece que não está 4-6 a votação lá. E também a questão do suicídio assistido, dentro da eutanásia, dentro de tantas outras coisas que é feito por meio do corpo, que a gente deve ficar antenado com essas questões aí, Márcio. Então, é uma libertinagem, uma liberdade que, de fato, é contra o corpo, fere os princípios bíblicos da santidade do corpo, né? Exatamente. E o meu corpo, minhas regras, meu né? Corpo, Vem sobre regras. essa liberdade aí. Será que é meu corpo, minhas regras mesmo? Sim, é o seu corpo, você deve cuidar dele. Seu corpo, sim, é seu. Porém, não devemos esquecer de quem tem nos dado esse corpo, que é o próprio Deus. Exato. E como a gente está estudando esse trimestre sobre o espírito da Babilônia, é importante a gente ver essa manifestação espiritual nesses cenários que têm sido aí expostos, né? Por exemplo, o senhor disse da questão da votação para a liberação das drogas. Daqui a pouco teve, né, ali em pouco tempo também teve a questão da votação para o aborto, que poderia ser praticado até tantas semanas, e aí por aí vai. E aí a gente percebe que esse espírito está por trás de muitos escalões aí da sociedade. Sim. E o objetivo é um só, atingir o quê? A família. A família. Porque enfraquecendo a família, você enfraquece a sociedade. Atingindo a família, você enfraquece a igreja. Exato. Então tomemos cuidado, defendamos-nos, principalmente com um conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus nos dá doutrinariamente e principalmente orando contra esses espíritos que tentam e intentam contra a família e contra a igreja de Deus. Portanto, a lição encerra falando dessa questão que Deus criou o homem constituído de corpo, alma e espírito. A função do espírito que é pensar nas coisas de Deus, e a incredulidade é o pecado do espírito, dureza do coração, e a alma deve estar voltada para o louvor, para a adoração, para a felicidade, para a comunhão, não para o ódio, não para esses desejos exacerbados. E o corpo deve ser preservado, templo e morada do Espírito de Deus, né, justamente na igreja. E o cuidado que nós devemos ter com o corpo, sim, com a saúde, e evitar esses excessos aí. Uma lição muito boa que deve ser explorada nesta aula com maior propriedade. Vamos essas suas considerações aí para os nossos inscritos no canal. A minha consideração final com relação ao cuidado do corpo, eu quero terminar com uma pergunta. Já tomou água hoje? É um dos aspectos de cuidar do corpo, né? Tomar bastante líquido, né? Brincadeiras à parte, considerando, né, todo o conteúdo da lição, que trouxe para nós uma ideia do que vem a ser o cuidado com o corpo, começa entendendo quem foi o originador desse corpo, o criador desse corpo, passando pelo livro de Gênesis, e que nós possamos entender quem tem nos dado um corpo para buscar as regras de vida e de cuidado com esse corpo, não fora, mas dentro daquilo que o Deus Todo-Poderoso deixou para que pudéssemos conhecer. Nós ficamos por aqui. Na próxima lição falaremos mais sobre o homem interior. Uma boa aula para você. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe.